para o jovem advogado é fazer um atendimento bem feito. Questionar bastante a pessoa. Às vezes ela não... Você fala assim, qual é o seu núcleo familiar? Ela não vai saber o que é núcleo familiar. Então, assim, e nessa área previdenciária, a gente tem um público muito mais... Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Gabriela Barreira e o assunto do dia são os benefícios da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Se é a tua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Doutora Gabriela, se apresenta, por favor. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal que está assistindo. Eu sou a Gabriela Barreira, sou advogada formada pela Unesp. Eu sou especializada em Direito Previdenciário e do Trabalho. A área que eu mais gosto é previdenciário, assim como você, né? Legal. Então, vamos lá. A gente escolheu falar sobre o benefício da LOAS. Então, para começo de conversa, o que é a LOAS, para quem não entende muito bem, ou que é um conceito mais jurídico? LOAS é um benefício assistencial, né? Sim. Que não depende de contribuições para o INSS, onde a pessoa consegue um salário mínimo mensal. E são duas hipóteses, que é o LOAS por idade, quando a pessoa atinge 65 anos, ou por deficiência. E em ambos os casos, a pessoa tem que preencher o requisito de baixa renda, né? Legal. Então, assim, para deixar bem claro, LOAS não se confunde com aposentadoria, certo? Não. O LOAS, ele não depende de contribuições no INSS, diferente da aposentadoria, que você tem que preencher os requisitos de tempo de contribuição. Então, o LOAS, ele é um benefício, como diz, assistencial. Ele é para auxiliar pessoas que estão em condições de vulnerabilidade econômica, né? Legal. E daí você falou sobre duas hipóteses, né? Então você falou que existem duas situações em que esse benefício ele pode ser concedido, né? Vamos começar a falar então sobre o mais simples, que é o idoso, né? Como é que é essa questão do benefício para o idoso, da LOAS? Como é que funciona ele exatamente? Então, na prática, a pessoa, a partir do momento que ela atingiu 65 anos de idade, se ela estiver em condição de vulnerabilidade econômica, ela, teoricamente, consegue o benefício. Sim. Então, o que ela precisa? Ela precisa ter uma renda aí de, no máximo, 1/4 do salário mínimo per capita, né, que é por pessoa, e aí nisso vai entrar a renda familiar. Certo. Todos os familiares que residem ali no mesmo ambiente vão entrar nessa soma para a gente avaliar se realmente ela se enquadra aí nesse quesito de vulnerabilidade econômica, que é 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, vai pegar o valor de todo mundo que tem de renda mensal, vai distribuir entre todos os membros da família para ver se esse valor atinge ou não o 1/4. Legal. Então, assim, vamos lá. A respeito da idade, que eu quero deixar bem claro. Essa idade de 65 é para os dois gêneros, né? Não tem diferenciação homem e mulher. Isso. No LOAS não difere entre homem e mulher. A idade ela é de 65 anos para todos. É porque lá no meu escritório às vezes aparece mulheres com 60, 62, Sim. né? Que tem aquele conceito de que a mulher se aposenta com 60 ou com 62 e acaba mesmo. procurando o direito da LOAS, né? Então não é o caso. Não é o caso. No LOAS é necessário atingir 65 anos, mesmo que seja mulher. Legal. E esse era o mais simples, é o mais tranquilo, né? Requisito etário. Bateu, né? Então vamos... Agora vamos falar da pessoa com deficiência, né? Que é uma outra categoria, essa é um pouquinho mais complicada, né? Como é que funciona, então, essa questão da pessoa com deficiência para ter direito ao acesso do LOAS, olhando a deficiência em si? Sim. A pessoa com deficiência, ela pode se enquadrar com o LOAS. E também, se ela tiver alguma incapacidade que vai perdurar aí por no mínimo 2 anos, ela consegue também se enquadrar no LOAS. Mas esse é um quesito que ele não é muito objetivo, ele é subjetivo. Sim. Então, a gente depende muito do perito, dos laudos que a pessoa traz para a gente no escritório, né? Que muitas vezes a gente recebe laudo que a gente olha e a gente fala... A gente mesmo que está ajudando a pessoa, a gente olha e fala, olha, não vai encaixar. Sim. Então, assim, a gente depende do olhar também humano do médico que vai avaliar, porque nem sempre é somente a doença. Eu tenho casos no escritório de pessoa que tem depressão, né? Essa área está bem forte, assim, na nossa geração, né? Sim. E aí a pessoa, se ela olhar para você, ela não vai dizer que você é incapaz por 2 anos porque você está com depressão. Então, assim, tem que ter um olhar social também, eu acredito, do perito. E aí vai muito da sorte, né?
Legal. Porque assim, foi bom você ter falado, porque essas doenças, elas psiquiátricas, né? Elas são um mal moderno. Como você Sim. disse, é um mal da nossa geração, né? E realmente, dentro do escritório, muitas vezes a pessoa ela tá sem condições. E aquela sem condições nenhuma de sair para trabalhar, de conseguir uma colocação no mercado, fruto da própria situação da doença dela, no estágio que se encontra, né? Aí soma isso, todas essas dificuldades financeiras que ela tem, Isso. fica assim, impossível de sustentar. A verdade é essa, né? Sem um auxílio do governo, né? Sim, eu acredito que tudo tem que ser avaliado pelo perito. Não é, na maioria das vezes não é o pensamento dos peritos, que a gente sabe que a maioria Sim. das perícias, os peritos vão ali para negativa, mas eu defendo muito esse lado assim de ter várias pessoas avaliando, psicólogo. Inclusive tem pessoas que têm algum problema de saúde que se ela fosse mais jovem, talvez ela conseguia se reintegrar, né, se Sim. reinserir no mercado de trabalho. Mas a partir de 50 anos, a gente sabe que é muito difícil a pessoa se reinserir no mercado de trabalho. Esse Entendeu? foi um ponto bom que você tocou, porque para a pessoa com deficiência, até recém-nascida, eventualmente, pode se enquadrar, né, para esse benefício. Só que a gente sabe que quanto mais velha a pessoa, mais difícil a colocação profissional. Sim. E daí é onde esse olhar mais assistencialista deveria estar presente mesmo. É a análise biopsicossocial que a gente fala, né? E às vezes eu sinto um pouquinho que os juízes, eles faltam esse Essa olhar humanidade, né? de ver a situação concreta mesmo. Eu acho que alguns juízes eles se pautam muito de forma objetiva. Sim. Né? O critério é esse e tal, e não olha o todo. O geral, né? Sim. Até pela renda, né? Às vezes escapa ali, sei lá, R$10, a pessoa o juiz já indefere. Deu R$10 de diferença na renda per capita. Sim, não, tem Como se R$10 fosse, né? Tem algumas coisas salvar que são totalmente absurdas, né? Sim. Eu fico triste militando nessa área e vendo algumas improcedências de alguns processos que eu falo, nossa, é judiação que aconteceu. Sim. A gente fica com... A gente se apega ao cliente, né, Rafa? Sim, tem algumas histórias que são mais marcantes, né? Não tem jeito, né? E eu falo que eu compro a briga. E vamos lá. E a gente estava falando de impedimento de longo prazo, né? Que é o critério da pessoa com deficiência, né? Nesse caso, é importante frisar até para quem está assistindo, que não tem a ver só com a doença em si, mas com fatores ambientais também. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu tive um cliente que ele morava no alto de um morro, numa rua de terra, que não chegava ônibus, ele era cadeirante. Então, isso daí foi um dos fatores que influenciou de forma positiva a concessão do benefício, por exemplo. Sim, tudo interfere, né? Sim. A partir do momento que o juiz tem esse olhar, nesse caso foi judicial, o seu? O meu foi judicial, foi judicial. Porque tem também a visita do assistente social, né? Sim. Teoricamente, o assistente social tem que ter esse olhar já mais, com a própria palavra de social, né? Mais humano. E muitas vezes não tem, né? Às vezes falta. Falta também. Embora eu tenha um problema mais com os médicos. Eu acho que a avaliação médica, pelo menos nos meus processos, tem sido mais dura. Mas sabe o que eu vejo também? Que às vezes o assistente social ele vai na casa da pessoa, aí, por exemplo, ele vê que tem uma TV grande. Uhum. Aí já indefere porque a pessoa tem... Gente, como se isso fosse... Luxo. Luxo e como se a pessoa fosse conseguir transformar aquilo em dinheiro para ela sobreviver, né? E não é assim. Uhum. Às vezes é aquele negócio, né? Aquela família teve um passado. Sim. E naquele passado talvez fosse até um pouco mais abastada. Né? Isso não quer dizer que tem um ou outro eletrodoméstico hoje, fruto de um passado mais abastado, proíba de receber um benefício se eles estão nas condições de miserabilidade previstas pela legislação. Exatamente. Outro problema também que a gente tem visto, pelo menos alguns colegas que compartilharam comigo, que às vezes os assistentes sociais querem incluir como membro familiar algum familiar que nem reside na mesma casa. Sim. Ah, mas você tem um filho que é fulano de tal e tem mais condição de... E o que você acha a respeito disso? Totalmente errado, Eu né? também acho. Porque não integra, né? Para fins de composição do grupo familiar, só quem reside no mesmo imóvel. Ainda que preste auxílio eventual, não é o caso de interferir na decisão daquela família, né? Sim. Então, algumas coisas, assim, umas discrepâncias que realmente são complicadas. Né?
Mas vamos lá, né? Então, prosseguindo, daí a gente estava falando a respeito dessa pessoa com deficiência. Eu cheguei a mencionar a respeito das crianças, né? Então, vamos lá. Existe limitação etária para a pessoa com deficiência ter acesso a esse benefício ou não? Não, não existe limitação etária, até porque o LOAS, por ele ser um benefício assistencial, ele não depende da pessoa ter trabalhado, ter contribuído para o INSS. Sim. Então, muita gente pensa, não, mas tem que ter trabalhado algum período. Não precisa, porque ele é justamente assistencial, ele é para auxiliar a pessoa a sobreviver, né? Sim. É para a subsistência da pessoa. Então, se a criança tem uma deficiência e a família preenche aí os requisitos da miserabilidade, ela vai conseguir o benefício, desde que passe na perícia aí como deficiente. Legal. E daí, em cima dos requisitos formais, quais que são os requisitos? Assim, o que a pessoa precisa ter? Por exemplo, cadastro único? Enfim, como é que toda essa parte aí operacional do benefício? Isso, a pessoa precisa ter a inscrição, né, no cadastro único, que é feito nos CRAS, e ela precisa também manter atualizado, né, esse cadastro. Muita gente fala, eu tenho um cadastro, mas aí a gente vai avaliar, ele colocou a sogra, que já nem reside mais. Então, assim, é importante manter sempre atualizado para isso não interferir na negativa do seu benefício. Legal. E outra coisa assim, que eu acho interessante a gente falar é que às vezes acontece, doutora, de dentro de uma família ter uma pessoa recebendo um benefício, né? Às vezes da LOA, às vezes uma aposentadoria por idade, de salário mínimo. Como é que fica, então, a avaliação do INSS ou a avaliação judicial nesses casos em que um dos integrantes tem uma fonte de renda de um salário mínimo? Uhum. No cômputo para avaliação desse 1/4 de salário mínimo, né, que é o pré-requisito para o LOAS, ele não entra esses benefícios de salário mínimo. Sim. Então, se outro membro da família já possui o LOAS, esse valor do LOAS não vai entrar no cálculo. Sim. Então, dá para a gente, como se diz, acumular 2 LOAS na mesma família, por exemplo. Sim, isso acontece bastante, né? Às vezes como eu tinha dito, né? Às vezes é um idoso, né? Uhum. Eles são um casal de idosos, estão morando juntos ali. O primeiro consegue o benefício e o segundo vem na sequência, assim, que envelhece o suficiente. Sim. Né? Ou quando é um idoso com um filho deficiente, a gente também vê bastante Sim. idosos que cuidam, né, de deficientes. Sim. Outro ponto que foi legal você ter tocado, que eu lembrei agora. Como é que funciona essa questão do conceito de grupo familiar, né? Porque hoje as famílias elas são muito diferentes, né? Não é mais aquele conceito tradicional de pai, mãe, filho, né? Tem filhos criados por avós, filhos criados por tios, enfim, padrasto. Como é que funciona isso para a gente montar essa composição do grupo familiar? Quem que compõe o grupo, a renda que entra e assim por diante? Para a gente fazer esse cômputo, né, e esse núcleo familiar que a gente forma, geralmente são os membros da família que residem na mesma casa. Sim. Então, por exemplo, moro eu, você, uma sobrinha nossa. Certo. Os 3 vão entrar no membro familiar. Certo. E aí a gente faz o cálculo com a renda dessas 3 pessoas. Sim. E nos casos, por exemplo, que acontece muito, né? De o filho voltar para dentro de casa casado, né? Ele já está casado, ele tem um filho, mas está sem condições de morar numa casa própria, né? Enfim, de forma só ele com a família dele, acaba voltando a morar com os pais, às vezes o pai está precisando do benefício. Como é que fica nessa situação que a gente tem filhos casados, né? Morando junto com os pais que estão tentando o benefício? Então, o entendimento é que reside dentro da mesma casa, vai integrar o benefício. Sim. Vai integrar no cálculo do benefício. Mas também tem muitas residências que têm a frente e os fundos, né? Sim. E aí também já é outra questão. Que daí são 2 unidades. São 2 unidades, a gente precisa deixar bem claro que ali há uma separação. Sim. E muitas vezes, para o CAD único, eles exigem que coloque todo mundo, né? Sim. Aí a gente já tem que bater ali na tecla de que o fundo é uma coisa e a frente é outra. Às vezes eles pedem contas de água, de luz, né? Que esteja ali constando que há essa divisão. Sim. Mas é mais complicado para a gente conseguir comprovar que a renda de lá não vai interferir na renda daqui, né? E aquele negócio, às vezes estão dividindo muito pouco, né? Sim.
De novo, volta essa questão do olhar assistencial, né? Que às vezes eles já estão morando juntos porque não tem condições. Sim, um para auxiliar o outro, para dividir as despesas, né? Mas aí nessas hipóteses em que, ainda assim, somando, eles ainda se enquadram, aí não tem problema. Agora, quando a renda do morador da frente vai interferir no dos fundos, aí já complica. Sim. Eu já tive uns casos, Gabi, que eu quero que até a gente comentar a respeito, que é o seguinte, daqueles casos em que a pessoa se divorcia, se separou do marido, divorciou, enfim, acontece, né? E acaba voltando depois de um tempo, os dois estão morando juntos e precisa dar entrada na LOAS, né? Só que assim, formalmente eles são divorciados, mas residem no mesmo imóvel, né? Como é que fica a análise disso daí? É interessante sempre manter atualizado. Por mais que haja o divórcio ali cível, né? Sim. Divórcio judicial, se no caso concreto eles estão residindo juntos, precisa sim constar que o cônjuge está residindo na mesma residência. E aí o salário dele, se porventura tiver, vai interferir na concessão ou não do LOAS. Sim, que eu já vi casos em que a pessoa não mencionou que tinha esse cônjuge, Sim. né? Até quando eu era servidor do INSS, não mencionava que tinha o cônjuge e tal, né? No caso, esse companheiro agora, nessa situação, né? Beleza, o companheiro via falecer anos depois, que o benefício já estava em vigor, e a pessoa pedia pensão por morte. Uhum. E daí, dentro do INSS, a gente acabava indeferindo a pensão por morte por conta da existência da ausência da declaração desse cônjuge, né? É importante não omitir nenhuma informação, né? Entrou alguém na residência, vai lá no CRAS, informa, pede para adicionar. Sim. Ou excluir, né? De repente alguém casou ou conseguiu outra casa, saiu dali, pede para excluir a pessoa do cadastro, né? Legal. E a gente falando a respeito sobre renda familiar e tal, às vezes acontece, principalmente para análise do benefício da pessoa com deficiência, que aquele filho ele já recebe Bolsa Família, né? Como é que fica, então? Porque existe ali, né? Às vezes a pessoa tem 2, 3 filhos, os 3 recebendo Bolsa Família, e um deles é uma pessoa com deficiência que, em tese, teria direito a LOAS. Como é que fica a análise disso daí? O Bolsa Família agora parece que entra, né, no cálculo. Teve alteração. Antes não entrava. Então, assim, essa mudança vai gerar aí um espanto para quem já recebia o benefício. Sim. Né? Já estava recebendo LOAS, aí de repente vem um comunicado lá de que foi cessado o benefício. Muito provavelmente é porque incluiu algum benefício aí de Bolsa Família no cômputo e com esse acréscimo já saiu da condição do pré-requisito, né? Foi legal você ter falado disso, porque hoje tem uma cultura dentro do Brasil de entender, de achar que o benefício é definitivo. Sim, né? Que ele a maioria pensa, né? Fica revoltado quando recebe o comunicado de cessação. Então, vamos lá. Em que situações que esse benefício ele encerra, que ele deve ser cessado? Ele deve ser cessado a partir do momento que deixou de preencher o requisito. Então, por exemplo, uma pessoa está recebendo um LOAS por deficiência. E aí, no caso dela, é uma depressão. Vamos voltar àquele mesmo tópico que a gente estava anteriormente. Aí, ele foi chamado para fazer uma nova perícia. Foi na perícia, o perito entendeu que ele está apto para voltar ao mercado de trabalho, que ele não permanece ali mais incapaz por mais de 2 anos, aí vai ser cessado o benefício. Sim. Ou, na hipótese da renda, né, superar esse 1/4 de salário mínimo per capita. E outra hipótese de cessação do benefício é quando o requisito de renda máxima, né, aí no caso, ele é ultrapassado. Sim. Por exemplo, entrou algum Bolsa Família nessa família, e aí quando fez o cálculo, a renda familiar ficou superior a 1/4 per capita do salário mínimo. E agora, com a alteração da legislação, não precisa nem entrar um novo benefício. Não, às vezes o só vai benefício já existente, ele já altera toda... Só vai integrar, né, o novo cálculo. Isso, porque antes a análise ela excluía o Bolsa Família. Agora que não tem essa exclusão, né, então ele integrando, né,
pode ser que numa reavaliação bienal, né, o INSS simplesmente corte o benefício. Ou, por exemplo, uma família que tenha um filho menor. Sim. E aí esse filho atingiu a maioridade, conseguiu entrar no mercado de trabalho, está recebendo um salário mínimo e meio. Sim. Aí vai ser cessado o benefício de LOAS de algum outro membro familiar, entendeu? Vamos lá. E eu falei de reavaliação bienal, né? Foi legal eu ter lembrado disso daí, porque a pessoa acha que nunca vai ter a reavaliação, né, de ofício pelo INSS, né? E ela esquece que a cada 2 anos ela tem que atualizar o cadastro dela no Cade Único. Então, pode acontecer de ausência de atualização gerar até uma suspensão do benefício. Sim. Que isso é meio comum. Até porque, para eles, a dúvida é sempre pro pior, né? Sim. Primeiro então, não atualizou, melhorou a situação deles. Vamos cortar o benefício. Mas é bem por aí, né? A gente ri, mas é trágica a história. Primeiro bloqueia e depois pergunta. Sim. Né? Então, na verdade, vamos assim, cessar, daí se eles realmente precisam, eles vão, né, correr atrás. Exatamente. Mais ou menos esse o caminho. E como é que funciona, doutora, o burocrático da coisa? Então, assim, aquela família, ela ouviu o nosso podcast aqui e tal, entendeu que talvez o caso dela enquadre para ter direito, e ela quer protocolar um pedido lá, né? Como é que ela inicia esse pedido junto ao INSS? Sim, basicamente o primeiro passo é fazer a inscrição no Cade Único, caso não tenha, né? Sim. Incluir ali os membros familiares, explicar qual que é a renda que eles têm mensal, ou atualizar, né? Caso já tenha um cadastro, mas ainda tá desatualizado, vai lá, atualiza direitinho e vai fazer o requerimento junto ao INSS, ou presencialmente, ou via aplicativo do meu INSS, né? Ou internet. Sim. São os canais principais, né? Sim. Pelo 135 também é possível, né? E essa parte burocrática de documentação, o que eles vão ter que anexar nesse tipo de requerimento? Documentos pessoais, comprovante de residência, Sim. O comprovante da inscrição do Cade Único, né? Sim. E aí, algum comprovante que tenha de rendas, por exemplo, um familiar recebe o Bolsa Família. Sim. Vai ter que juntar ali quanto que é o valor que recebe, entendeu? Toda essa documentação. E quem por deficiência precisa anexar os laudos, né? Legal. E eu lembrei de uma coisa que a gente acabou até não falando, né? E aquela família que tem despesas comprovadas, né? Então, assim, às vezes o salário até estoura um pouquinho, mas tem um gasto um pouquinho maior com medicação. A gente está falando de pessoas com deficiência, que às vezes são medicadas, pessoas idosas que tomam medicação. Como é que funciona essa questão aí com relação a esses gastos e a aferição da renda per capita? Sim, esses gastos, eles são do ponto de vista social. Sim. Então, vai ser uma avaliação social da pessoa. Se ela consegue comprovar que ela tem gastos fixos, aproximados ali, mensais, ela consegue abater esse valor da renda. Sim. E aí pode ser que consiga enquadrar com um quarto aí per capita, abatendo esses valores que são gastos com medicamento ou alguma outra despesa que a pessoa tenha fixa, né? Isso o INSS faz, esse tipo de avaliação, ou só num processo judicial? Então, é possível solicitar, né? Mas geralmente o INSS nega. Sim. Então, é importante também a gente ressaltar aqui que não é porque o INSS negou que a pessoa não tem direito. Sim. Ela tem a possibilidade de entrar com recurso administrativo no INSS ou entrar com uma ação judicial. E neste caso, por exemplo, na sua avaliação, na sua advocacia, você tem uma predileção para ir para o recurso administrativo ou para a ação judicial? Para ação judicial. Para a ação judicial. Eu acredito que no LOAS o recurso administrativo não tem muito êxito. Não sei você, né? De repente você teve Não, eu também tenho predileção por ação judicial. Embora, em alguns casos, eu tenha ido para o recurso administrativo por conta de interpretações de um ou outro juiz que me incomodam, mas aí eu até faço um recursinho ou outro administrativo quando eu acho que talvez eu ganhe lá dentro, né? Mas são poucos. É porque, geralmente, a análise ali do INSS, por mais que seja em fase de recurso, é muito redondinha, né? Sim. Você preencheu tanto. Saiu um pouquinho fora do quadrado aqui, já não serve. Exato. Já na judicial, ainda que tenham alguns juízes que são mais casca grossa, assim, eles têm uma análise um pouco mais humana, né? Sim.
E eles têm um pouquinho mais de liberdade até jurisprudencial, porque a jurisprudência foi avançando, né, entendendo algumas situações que o INSS por si só ele não alcança, ele fica preso nas instruções normativas e não consegue fugir muito disso. Sim. Né? Em questão de laudo também, o juiz ele não está preso ao laudo. Sim. Então, pode ser que a pessoa, no laudo, diz que ele é incapaz por 1 ano e meio. Mas vendo as condições que esse indivíduo reside e tal, a idade já mais avançada, não atingiu ainda os 65 anos, vamos pôr a mão na consciência, né? Sim. Muitos juízes entendem por esse lado. Legal. E aí não vão tanto arrisca ao que o laudo está interpretando. Né? Sim, aquele livre convencimento motivado, Sim. né, princípio de direito, que o juiz não fica distrito, né, ele pode interpretar de uma forma um pouco diferenciada, né, analisando todo o contexto. Sim, né? ele tem mais liberdade, né, para... E é legal assim que esse tipo de benefício ele dá essa liberdade que você mencionou para o juiz, justamente porque ele pode avaliar outras coisas, né? Até a situação, por exemplo, de colocação profissional, que foi um tópico que você falou, a pessoa acima de 50 anos tem mais dificuldade. Sim. Então, assim, se a pessoa com 50 anos tem mais dificuldade, imagina uma pessoa com 50 anos, com baixa escolaridade Sim. e com uma deficiência física ou intelectual. Qual que é a chance de colocação dela? Né? É quase zero, entendeu? Então, eles têm esse tipo de avaliação que, às vezes, o INSS não consegue alcançar Sim. administrativamente. Muita gente também acha que o LOAS, por ser a nomenclatura LOAS deficiente, pensa que tem que ser PCD, né? Sim. E não necessariamente precisa ser PCD. Sim. Isso daí também acho que é bom a gente deixar claro aqui para o pessoal que estiver assistindo, que essa deficiência, ela não é necessariamente, você tem que ter uma carteirinha de PCD, não é assim. Sim. Se você tiver uma incapacidade que vai perdurar por mais de 2 anos, você pode procurar o benefício, né, para auxiliar você. Até porque, assim, a legislação, ela não fala, por exemplo, em invalidez, ela fala em impedimento de longo prazo. Que é um outro conceito, uma outra forma de avaliar, totalmente diferente de avaliar se a pessoa é inválida ou não. Sim. A invalidez é distinta desse conceito para LOAS. Visão monocular, Sim. audição, perda de audição de um dos ouvidos. Muita gente tem, a gente até convive com algumas pessoas, né? E nem sabem que tem direito à tentativa, né, de algum desses benefícios. Sim. Legal. E dentro da justiça, né, como é que você tem encarado, então, essa questão de produção de prova, né? Daí você fala, o juiz, ele é mais aberto, né? Mas você tem sentido, então, que está conseguindo produzir adequadamente as provas, né? Questão de quesitos. Como é que é a sua atuação dentro dos tribunais? A questão de quesitos... Essa é problemática. É complicado. Eles ficam mais restritos ali aos quesitos mais generalizados, né? Sim. Mais gerais. Que é aqueles quesitos padrões que eles têm lá. Os quesitos padrões. E aí a gente vem com um ou outro, e aí é indeferido porque é desnecessário no entendimento deles. Então, assim, eu acho que é mais a perícia, a avaliação judicial, ela é mais benéfica, mas não é perfeita. Sim. Então, ainda tem muito a melhorar, né? A gente ainda tem essa barreira aí, né? Algumas limitações de atuação, né? Sim. A gente pede, né? Mas nem sempre é deferido. A gente tem alguns probleminhas ainda, né? E com relação... Mas aí você citou, né, bem, né? Então, a gente teve alguma coisa negada, às vezes acabou gerando uma improcedência. Em esfera recursal, você tem visto a turma recursal ou os tribunais regionais federais modificando, reformando essa sentença e dando provimento? Como é que você tem sentido isso? Olha, eu tenho sentido que em sede de recurso judicial tem surtido efeito, sim. Certo. Eu acho que tem melhorado. Parece muito que os juízes de primeira instância negam praticamente tudo. Sim. Talvez por entendimento deles, alguns por falta de conhecimento mesmo do assunto previdenciário. E aí eu vejo que nos recursos a gente tem conseguido mais concessões. Sim. Não sei na sua prática como que tem sido, né? Mas eu acho que tem melhorado, sim. É uma impressão que eu tenho também, que a gente tem tido um pouquinho de dificuldade, né, em primeiro grau, mas na vara da esfera recursal a coisa tem fluído um pouquinho melhor, graças a Deus. Sim. A gente entra com a ação já esperando um indeferimento, né?
Sim. da primeira instância. Já pensando, no recurso a gente vai buscar, né? Quase isso. E o advogado que está começando hoje, doutor, às vezes está com dúvida, né? Fala, eu quero entrar nessa área, quero ajudar mais pessoas, né, no campo assistencial. Como é que tem que ser, então, a questão da avaliação dele para interpretar se aquele caso tem chance de êxito ou não? Até porque a gente sabe que a maioria desses processos, eles são contratos de resultado, né? Contrato A de êxito. Então, ele precisa avaliar se vale, se compensa ou não pegar. Porque se ele pegar qualquer coisa, sim, ele vai trabalhar horas e horas com nenhuma chance de ganhar. Como é que você entende isso? Qual dica que você daria para o jovem advogado? A dica para o jovem advogado é fazer um atendimento bem feito. Questionar bastante a pessoa. Às vezes ela não... Você fala assim, qual é o seu núcleo familiar? Ela não vai saber o que é núcleo familiar. Então, assim, e nessa área previdenciária, a gente tem um público muito mais vulnerável mesmo, em todos os sentidos, inclusive intelectual, né? Sim, sim. Então, não adianta a gente chegar para a pessoa com essas palavras. Qual que é seu núcleo familiar? Ela não sabe o que é núcleo familiar. Então, explicar, né? Quem mora com você, trabalha, faz estágio, entendeu? E vai perguntando, vai buscando. Porque, às vezes, a pessoa omite, mas não é nem porque ela tem a intenção de esconder alguma coisa, é porque ela realmente acha que aquilo ali não é necessário. Sim. Então, eu acho que tem que questionar bastante o cliente para conseguir avaliar se, de fato, ele vai se enquadrar, principalmente no critério renda. Sim. Porque laudo, a gente não é médico, né? Sim. Ainda a gente não. dá uma olhada, a gente tem uma noção pela experiência. Sim. Mas não é algo que a gente consegue dar certeza ali para a pessoa. Agora, no quesito renda, a gente já consegue ter mais uma noção se vai ser deferido ou não, se dá para descontar aí gastos, como a gente mencionou, né, mensais, sim, fixos que a pessoa tenha. Então, assim, ir puxando dela essas informações para a gente conseguir avaliar se ela realmente tem chance ou não. Também não adianta iludir a pessoa e se iludir, né? O advogado se ilude a pessoa. Agora, você falou, a gente não é médico, mas agora com a inteligência artificial já estamos chegando perto. Estamos ali, ó, páreo. Com o perito do INSS, então, ó, a gente Porque antes eu tinha uma dificuldade danada de localizar a doença, entender, né? Internalizar como é que aquilo afetava a vida da pessoa. Porque você pergunta para eles e as reclamações são mais ou menos a mesma coisa, né? Não consigo trabalhar, dói aqui, dói ali, etc. Mas você precisa colocar isso de uma forma jurídica, né? Mais técnica, né? Uhum. Então, naquelas pesquisas de Google era bem mais difícil. Hoje, com a IA, vem tudo mastigadinho, fica bem mais fácil. Bem mais fácil. Graças a Deus, a IA está facilitando o nosso trabalho. Hoje a gente tem um assistente médico dentro do escritório. Sim. Né? Como é que você vê, então, o uso da IA dentro do seu escritório? Olha, para falar bem a verdade, eu não utilizo muito ainda, né? Mas, como você falou, facilita muita coisa. Sim. Então, assim, quando você tem uma dúvida, antes você perguntava, o que é tal coisa? Tal coisa é tananã. Hoje não, né? Ele já vem ali um relatório de tudo. Sim. Então, assim, até para a gente apresentar um laudo, eu acho que já fica mais fácil, por exemplo, qual a melhor maneira de se comprovar, se você faz uma pesquisa dessa? Qual a melhor maneira de se comprovar tal doença? Não é pelo raio-x, é por um ultrassom, por exemplo. Sim. Você já sabe por qual caminho você vai trilhar. Exato. Então, você já fala para o cliente, tenta pegar um ultrassom disso aqui. Então, assim, para a gente juntar a documentação já mais certeira, né? Não depender unicamente do perito. Fazer essa avaliação de uma forma melhor, né? Sim, já juntar tudo quanto é documento médico que possa juntar. Legal, Gabi. Gabi, a gente combinou aqui ficar meia horinha batendo papo, né? Rapidinho aqui, numa sexta-feira. Eu agradeço demais você ter vindo, porque a gente cumpriu a nossa meta. Imagina. Tá? Foi uma aula, foi bem gostoso esse bate-papo, né? Você é uma grande amiga que a gente tem aí. E eu vou abrir o microfone para você se despedir. Bom, eu agradeço o espaço que o Rafael me convidou aqui para estar aqui presente hoje. Espero ter ajudado o pessoal que assiste, né? Os podcasts aí do doutor. E espero que tenha sucesso, que permaneça por muitos anos, porque eu acho que isso aqui também tem um lado social, né? Sim. Não é só um bate-papo, é levar conhecimento para as pessoas e para as pessoas que realmente precisam, principalmente na área previdenciária, né? Pessoas que
que necessitam de um auxílio, de uma ajuda, muitas vezes estão ali sem expectativa de nada. E, de repente, assistindo aqui, ela vê que tem uma oportunidade, uma chance de conseguir alguma coisa, algum benefício que vai ajudar na subsistência aí dela, né? Na qualidade de vida. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve neste canal e até o próximo episódio.